TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com um amigo, colega advogado, Dr. Sérgio Simões. Dr. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Abrindo o Jogo. Muito obrigado, irmão, mais uma vez pelo convite. A última vez que eu estive aqui, estive com o Dr. Fábio, e agora grande amigo. Estou com você e estou aí para tentar ajudar no que for possível, né? Com certeza, vai ajudar bastante. O Sérgio é advogado, fez parte do conselho do idoso aqui no município, advogado atuante, sempre presente na OAB, nas situações, nas causas que envolvem aqui o petropolitano. Mas quando a gente fala petropolitano, a gente está falando da população, falamos também para outras cidades, Nova Friburgo, Teresópolis, Partido Alferes. E vamos levar informações hoje muito relacionadas ao direito dos idosos, a área na qual o doutor tem essa especialidade, tem esse apreço maior. Mas antes disso eu vou pedir uma licença, doutor. Pois não. É um caso aqui, não sei se acontece nos outros municípios, mas em Petrópolis iniciaram a instalação de algumas placas de vídeo monitoramento e cita ali uma resolução e tal, e fala o seguinte, ó, se tiver infração, vai tomar multa por vídeo monitoramento. Qual a legalidade disso? É lícito, não é? Em termos de justiça, é justo? Queria a opinião aqui, deixar aqui, abrir o jogo, o doutor Sérgio Simões. Bom dia a todos. Bom dia. Uma situação, Bom, vejamos, o trânsito em Petrópolis é preciso ser feito alguma coisa. Sim. Não dá para a gente viver hoje em Petrópolis do jeito que a gente está vivendo com esse trânsito. Mas o que eu vejo ali, o que a população, na realidade, eu falo enquanto população, né? O que a gente vê e percebe é que pode ser que dê certo. Mas você imagina um trânsito de Petrópolis que nós temos estacionamento na 7 de Abril, que atrapalha por demais o trânsito, Monte Caseiro. Rapaz, eu vinha caminhando agora para cá, devagarinho, passei na padaria, tomei um café. Em frente o edifício Centenário, fizeram 2 vagas de garagem. Uma vaga que era para subir e descer passageiro, talvez até idosos ali do próprio prédio. E hoje virou estacionamento. Você pega estacionamento em lugares horríveis, na Marechal... Totalmente inapropriado. Na Marechal Deodoro, você vê ali aquele colégio, tem um colégio ali metodista, as pessoas param em fila dupla ali. Aí do outro lado também para entrar no colégio Santa Isabel, quer dizer... Então eu acho que você cobrar do motorista, você multar por infração, eu acho mais do que justo. Sim. Mas eu acho que o município precisa dar um pouco mais antes de começar a cobrar. Exigir. Não resta a menor dúvida que a licitude, o CONTRAN regulamentou lá através de acho que é artigo, eu não me lembro de cabeça, sim, né? Mas eu acho que é 280, parágrafo 2º, eu estava lendo outro dia desse, onde tiver placas informativas, ele pode cobrar por vídeo monitoramento. Agora, que é triste, que a gente acaba não acreditando mais, entendeu? A gente percebe que isso parece uma forma de arrecadação. Uma forma de arrecadação. E a gente não vê a melhoria nem no trânsito e muito menos no sistema de transporte público. Me desloquei agora para gravar e vim de ônibus, né? Desci ali, desembarquei no terminal, enfim.
e você vê até que o ônibus que eu vim estava em condições, aparentemente novo, mas não é a regra. Não é a regra. Você vê assim, infelizmente a população amontoada, sendo tratada de qualquer forma, não existe um cuidado e a população paga pelo serviço. Sobretudo agora já entrando na linha do idoso, ele tem ali o direito. Qual idade o senhor me fala em relação à gratuidade já do transporte público? Bom, a gratuidade de transporte público é 65 anos, mas idoso, de acordo com o Estatuto do Idoso, a partir de 60 anos você tem uma série de outros benefícios, exceto o transporte coletivo municipal. Sim, já está abrangido ali. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que acabou ficando no ar, né? Parece que eu sou contra a modernidade nessas questões. Pode fazer uma parte, à vontade. Do vídeo monitoramento. Não sou contra, não, até porque eu acho que se uma câmera serve de prova para um ilícito qualquer, o meliante foi ali, tomou o celular de uma pessoa e a câmera filmou e aquilo vai servir de prova. Eu acho que da mesma forma a ilicitude no trânsito também pode ser feito dessa forma. Eu só acho que nós precisamos de outras coisas antes de você ter esse tipo de cobrança. De exigência, né? De exigência, é melhor. Pelo poder público. Mas vamos ver. O Ministério Público Federal já tem alguns questionamentos com relação a isso. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que ainda tem muita discussão aí nesse sentido. Essa discussão do Ministério Público Federal é muito interessante, porque entraram com um recurso no STF e dentro desse recurso o que o Procurador da República alega é a ausência da possibilidade de ampla defesa e contraditório. Mas por quê? Sobretudo aquele sistema onde que não é gravado, porque tira ali a foto, enfim, deve registrar, ainda não conheci, ainda não vi ninguém que recebeu a multa por vídeo monitoramento, mas ter acesso à filmagem, segundo o Procurador da República, esse não acesso violaria o contraditório à ampla defesa e tornaria esse tipo de autuação, quando não registrada, ilegal. É uma tese, né? Está indo a julgamento, cabe a gente aguardar o que os ministros vão decidir, mas que houve o recurso, que houve o questionamento quanto à ampla defesa, a legalidade, né, o contraditório, a possibilidade do condutor, né, se defender, esse questionamento houve. Pois tira até o direito do advogado do conhecimento do que aconteceu para aquela foto ali, por exemplo, né? Exatamente. Isso aí porque a foto, ela é parte dos fatos. Ela não é o fato em si. Vamos dar um exemplo de alguma escusa, vamos aqui supor, a pessoa realmente passou mal, né, teve que encostar o carro num local que pode-se parar, mas não pode estacionar. Enfim, deixar... Até para evitar um acidente. Evitar um acidente. Então tem uma escusa. Só que... se você não tiver a dinâmica dos fatos... A dinâmica, tudo bem. Não, mas prova com um atestado médico, alguma coisa, tudo bem. Mas vamos supor que naquela dinâmica ali fica evidente uma ambulância, a pessoa não pegou nada, nenhum documento. Mas fica evidente que uma filmagem completa, uma ambulância parando, alguém indo socorrer. Estou supondo aqui que eu estou criando esse caso agora. Mas vários e vários fatos com a imagem completa, a gente consegue ter a dinâmica dos fatos. Não um fato isoladamente. Foi isso que o procurador pensou e bem colocou nas razões recursais dele, que a gente aguarda agora o julgamento do STF. Eu acompanhei isso muito por alto. Quer dizer, quando apareceu essas placas aí na cidade, eu fui me inteirar, né? A gente advogado está querendo sempre saber. E percebi que tinha um questionamento do Ministério Público, então talvez isso ainda vá
vai dar muita discussão. Assim, não é questão de querer politizar. Quando eu politizo isso, eu falo em política pública municipal. Mas eu não vi um debate amplo na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal. Os vereadores são nossos representantes, Sérgio. Os vereadores têm que debater amplamente o que a gente está tentando levantar aqui, esse assunto, com a sociedade, com o executivo, antes de uma política pública dessa ser implementada. Eu não vi um debate amplo e honesto acontecendo. Gostaria muito que suscitassem o presidente da CPTrans, o próprio prefeito, secretário de Segurança Pública, de Ordem Pública, que é o responsável lá pelo vídeo monitoramento, e abrisse também, fosse cadeiras para se debater sociedade, presidente, membros do Conselho de Trânsito, né? Comutran, eu acho, né? Que é o nome do conselho. Quando você fala quando eu falei, né? Me parece mais uma questão arrecadatória, eu não falo assim ao léu, não. Você falou da questão do idoso. O idoso, a partir de 60 anos, ele tem direito às vagas exclusivas para idosos na cidade, né? Exclusiva, eu vou botar entre aspas, porque de exclusividade não tem nada. Foi uma grande questão minha, uma discussão muito grande que eu tive durante muito tempo com relação a essas vagas de idoso. A Sinalplac, que é responsável pela cobrança do estacionamento na via pública... São o famoso amarelinho. Eles não fiscalizam essas vagas. O idoso tem direito, né, por legislação, de 5% das vagas que forem marcadas no município, 5% são para idosos e 3% para cadeirantes. Eu não sei nem se eu estou sendo politicamente correto, chamar de cadeirante, eu não sei qual PCD, né? Eu não sei Pessoa qual com deficiência. PCD. Mas se eu estou errado, me desculpe, mas é que eu estou desatualizado mesmo. Salvo engano, PCD. Mas, de qualquer forma, essas vagas não são fiscalizadas. Não são fiscalizadas porque não são cobradas. E elas não são exclusivas para idosos, porque vários comerciantes do centro da cidade aqui botam um cartão de idoso ali e fazem aquilo ali de estacionamento. Eu posso citar algumas. Eu vou até preferir nem citar, para não citar o nome do comerciante, porque eu acho que é desagradável. Tomara que toque nele. Petrópolis, pequeno, a gente sabe, a gente conhece as pessoas. Inclusive conhece até os carros dos... Já sabe, já. Mas que no íntimo dele lá, ali essa mensagem chega. Ali em frente ao UCP, onde era o antigo 85, do outro lado, tem uma vaga que é permanente ocupada por uma pessoa. Na Irmão D'Angelo, tem uma vaga que é permanentemente ocupada pela mesma pessoa. Já fica a dica aqui para a CPTrans. E assim você vai, e não fiscaliza. Você tem que chegar lá, está com o cartão, mas você tem 3 horas para ficar ali naquela vaga. Sim. Fica o dia todo. Então essas coisas também precisam um pouco de educação da população, né? Exatamente. Não, e é exatamente o nosso trabalho aqui de levar informação. Porque munido da informação, o próximo passo é cobrar. Entendeu? Então, por isso é que eu digo que é arrecadatório, porque aonde arrecada, o poder público tem interesse. Aonde não arrecada, rapaz, eu não me conformo com esses estacionamentos assim que acabam com o trânsito no centro de Petrópolis. Não, exatamente. Mas mesmo assim eles continuam mantendo, porque a arrecadação não deve ser pouca. Eu vejo meio que uma imposição, porque não foi discutido isso. Não foi, mas o prefeito tem que debater isso. Não necessariamente. Pela lei administrativa, pelos estatutos, ele pode determinar, o presidente da CPTrans, tudo bem. Não estou falando que teve violação de direito. É diferente. A gente fala em legitimidade no sentido da aprovação popular, de realmente a população participar. Pois é. E participa, sobretudo, como? Com os vereadores. Gente, vereador não está aqui para ficar prometendo A, B ou C. Vereador está para debater política pública, legislar, fiscalizar essas situações que não estão sendo fiscalizadas. Cabe também a exigência
aqui da Câmara Municipal junto à CPTrans. Você falou que o prefeito não está aqui para discutir. Tá, eu até acredito que ele esteja aqui para administrar. Agora, quando alguém chega no meu escritório e dá uma procuração, ela me dá uma procuração para eu trabalhar em prol dele. Exatamente. Não contra. A mesma coisa é o prefeito. O prefeito, quando é eleito, a população dá uma procuração para o prefeito, governador, presidente, seja lá qual for a esfera. Qual for a esfera, né? Não importa. Mas dá uma procuração para que ele trabalhe em prol da sociedade e não o contrário. Então eu vejo que alguns estacionamentos aqui acabam com o trânsito no centro de Petrópolis. Eu moro no centro de Petrópolis e vejo tudo isso que eu estou te relatando aqui, eu vejo. Não foi ninguém que me falou, não é ninguém que me diz. Outra coisa, a educação do pessoal no trânsito em Petrópolis hoje está a pior possível. Está a pior possível. Eu não vejo nenhuma campanha de educação pessoal. Antigamente a gente lembra que tinha a questão do Maio Amarelo, de toda uma divulgação, uma promoção municipal em relação a isso. Vejo que dos anos para cá, não sei se por causa da pandemia, isso se enfraqueceu. Não sei se foi a pandemia, o que aconteceu, que essa campanha municipal de combate, educação relacionada à educação no trânsito, ela diminuiu fervorosamente. Agora, tratando aqui do assunto trânsito, Sérgio, não tem como a gente se esquivar e deixar de falar de questões que deveriam ser debatidas. Vou levantar um ponto aqui que muito bem você pode comentar. Por exemplo, para se efetivar, melhorar o trânsito. Por que nós não discutimos o rodízio? Por que não estou falando que tem que implementar o rodízio. Não é isso. Mas é uma discussão, porque pode ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa. E essa discussão ela não levanta, porque vai desagradar a população de tal ponto. Mas é efetiva, não é? Vai funcionar, não funciona? A gente tem que dialogar. Pois quando você levanta essa questão que vai ser... não vai ser uma atitude boa, né? Mano militar, pro político. Sim. Quer dizer, a gente tem também o estacionamento. Eles não retiram porque os comerciantes querem ali ter o privilégio de ter o seu carro parado próximo. Eu não quero discutir aqui questão de Rua Teresa, porque a Rua Teresa está fadada a virar um comércio de bairro, né? É verdade. Função Eu já vejo assim, não querendo mudar o assunto, mas a gente já vê que antes a Rua Teresa ia até o 800. Agora eu vejo que ela termina ali no 600, sobretudo depois das chuvas. Para lá, não fiquem chateados comigo os comerciantes, mas eu fico com dó, porque não tem movimento, estampado no semblante um desânimo muito grande. Teve uma matéria agora do jornal Diário de Petrópolis. 150 estabelecimentos fecharam esse ano. Muito por causa chuva, pandemia e China. Tá lá no diário, eu não estou mentindo aqui. Só olhar o Diário de Petrópolis, busca aí no Google, Rua Teresa, fechamento de estabelecimento. Tá lá a matéria muito bem feita pela jornalista, até parabenizo ela. Ou ele, não recordo agora, um jornalista do Diário. Então, assim, é um outro problema que gera aqui para a região, que tem que haver um debate, sobretudo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, qual o novo rumo, quais os rumos que a Rua Teresa vai tomar. Tem como reagir? Qual é essa reação? Quais as mudanças de mix de produtos que pode ser ofertado? É capacitar ali o comerciante, o empreendedor para o comércio digital também? Não sei. Eles são especialistas, Sérgio. Eu não vejo nas áreas não estou sendo pessimista, mas eu não vejo nas áreas da cidade, tá, uma discussão ampla de cada setor. Já que você entrou nessa linha, eu nasci praticamente dentro de um comércio, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre Meu pai era comerciante e
Meu pai tinha o que a gente chamava antigamente de uma casa de secos e molhados, né? Onde você vendia de tudo. Era uma mercearia onde você vendia desde arroz, feijão, a granel, carne seca, lombo, banha cebola, de porco, banha de porco, tudo isso. Café moído. Resultado, a gente tinha uma estrutura de uma esquina inteira. Logo depois apareceram os supermercados. E aí começou a diminuir o movimento. Até que hoje dificilmente você encontra uma casa dessa. Sim. Você encontra pequenos comércios nos bairros, bem pequenos mesmo, que atende assim aquela coisa imediata, né? O cara chegou do trabalho, quer comprar um pão, vai ali, compra e vai embora para casa. O cara quer comprar uma lata de extrato de tomate, vai lá e compra, mas é coisa assim. Aquela compra grande não. Acabou. Depois, as lojas de departamentos construíram um shopping center. E as lojas as lojas de roupa, de calçado que tinha na beira de rua, começaram a fechar. O pessoal partiu para dentro do shopping. E agora, numa nova etapa, você levantou a questão da venda online, das vendas pela internet, que hoje tomam conta de quase 30% ou 40% do mercado. Daqui mais um tempo, o comércio de rua vai estar fadado a fechar mesmo. Isso... A gente viu aqui que na pandemia, esse comércio online e as entregas funcionaram muito bem, né? A gente viu ali que foi uma dinâmica que já existia, mas ela foi testada ali, vamos dizer, ao extremo e deu resposta, né? E deu retorno. Pois é. Que bom essa manhã, assim, de a gente passar, assim, por vários temas. Vários temas. A gente vai discutindo, vai levantando. E a minha ideia aqui, na realidade, não é que eu tenha razão, não. Eu vim aqui para levantar exatamente a discórdia para as pessoas pesquisarem. Não, nós vamos abrir o jogo. Aí o pessoal depois, a opinião... Pois daqui essa é a minha ideia, né? De eu deixar as pessoas refletirem e discutirem e pesquisarem, porque eu acho que é assim que a gente abre o debate, é assim que a gente discute as questões. Que fica bem claro aqui, né? Nós não somos os senhores da razão. Longe disso, né, Sérgio? Pois é. Eu sempre falei isso. Eu nunca tenho razão, eu sempre coloco as coisas, eu sou assim, eu gosto de colocar para as pessoas discutirem, debaterem, porque assim você aprende. O meu pai, um comerciante, como eu já falei, não vou dizer que é analfabeto, meu pai não era analfabeto, mas... Não tinha uma formação. Não tinha uma formação. Igual você tem hoje. Olha só, discorda sempre da pessoa que está falando com você, porque na pior das hipóteses você vai saber qual é a opinião dela. Se você não aprender alguma coisa, você pelo menos vai saber qual é a opinião dela. Então eu acho que essa é a ideia, a gente discutir e deixar as pessoas analisarem. Exatamente. Mas se você me permitir, eu gostaria que você continuasse aí com o idoso, porque é um assunto que, nós vamos continuar, que me agrada bastante. Nós vamos continuar com o idoso, encerrar aqui esse primeiro bloco, já que a gente entrou nessa parte de compra online. E assim, o idoso, eu quero perguntar assim, sobre essa inserção do idoso nessa modernidade, nessa contemporaneidade, que é uma questão para a gente discutir, essa inserção social do idoso. A sociedade está mudando. Você citou aqui vários exemplos de mudança da sociedade. Como inserir o idoso? Porque a gente não pode excluir. Ah, não, chegou a idade e não serve mais? Não é produto, aqui não é coisa. Eu não sei. Nós estamos tratando de pessoa. Eu não sei qual é o nosso tempo, mas você quer que eu responda isso no segundo bloco? Vamos fazer o seguinte. Você quer que vou te dar um tempo para você refletir bem, analisar que a pergunta foi de mestrado, né? Aqui eu peguei pesado a pergunta. O seu irmão, quando eu estava por aqui, ele fazia umas perguntas. Você não, você faz umas ameaças. Ameaça. Questiona, hein? Mas faz parte, porque fica interessante o programa e para quem está nos assistindo, tem certeza aí que se envolve aqui nos nossos debates que acontece aqui no programa Abrindo o Jogo. Sérgio, vou fazer o seguinte, nós vamos chamar o primeiro intervalo, voltamos dentro de um minutinho com o programa Abrindo o Jogo. Até já, dentro de um minuto, nós retornamos com o programa Abrindo o Jogo.
mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao programa Abrindo o Jogo. Vamos para o segundo bloco. Estamos aqui com o Dr. Sérgio Simões, grande amigo, advogado, amigo do meu irmão Fábio. Enfim, Sérgio, a gente tratava aqui no finalzinho do primeiro bloco a questão da inserção do idoso na contemporaneidade, na modernidade, porque idoso é uma pessoa como nós, é uma pessoa, e tem que ser tratada com toda a dignidade possível, amada, cuidada e ter todo o zelo da familiar e do poder público, enfim, de qualquer esfera que seja. E eu fiz uma pergunta que você brincou comigo. Essa questão de como inserir, essa desafio de inserir o idoso na vivência social. É uma pergunta interessante. Eu vou começar com uma história da minha mãe. A minha Ótimo. mãe hoje está com 97 anos, é uma pessoa lúcida, graças a Deus. E no último aniversário dela, nós tiramos algumas fotos lá, e ela fazia discurso, inclusive, né? E mandei para a irmã dela, que está em Brasília, e para minhas primas. E a minha mãe achou um absurdo como é que eu tinha tirado aquela foto no meu celular e passado para Brasília, que as pessoas estavam comentando, ligaram para ela para falar, ela achou assim uma coisa do outro mundo. De uma velocidade muito grande, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Como se eu fosse um mágico. E na realidade, porque as pessoas mais idosas, elas não conseguem acompanhar. Eu vou te dar um exemplo aqui muito... Não precisa ser mais idoso, não. Para a gente mesmo, a gente se compara. Eu me comparo ali meus filhos. A Ana Luísa tem 4 e o Luiz Gustavo 9. Eu limito ali, tento limitar o máximo possível a questão do celular, mas a facilidade que ambos possuem de estar ali lidando com o smartphone é uma coisa absurda. A velocidade que eles conseguem absorver a informação e trabalhar com a informação é uma coisa de louco. A gente tem que realmente controlar um pouco, porque senão só quer ficar em celular. Não resta a menor dúvida que isso foi uma questão muito rápida, um tempo muito curto que as coisas estão avançando assim de uma maneira muito rápida. E o idoso tem o seu tempo, o idoso tem um limite de tempo, ele não tem a mesma rapidez que uma criança de 10, 15 anos. Você imagina que a maioria dos idosos, com essa informatização de tudo, os idosos estão ficando muito segregados em casa. Eu disse para você que vinha caminhando e eu vim aqui, passei em frente às 2 agências do banco. Banco também é outra coisa, né? Que não quer ter atendimento do dia pessoal, 5 ao dia 10 é o maior movimento de idosos, porque é a hora que sai lá o benefício deles, mensal. E nessa etapa é onde o idoso fica ali vendido, né? Tem uma gratidão de estar naquela fila ali, porque ele encontra todos os pares dele, aquelas pessoas mais antigas também que trabalhou ali, junto em algum lugar. E tem a menina lá que ajuda ele nessa data. Mas depois disso, no meio do mês, ele acaba não vindo ao banco fazer isso. Fica uma expressão que o meu avô fala, a Deus dará. Porque ele não tem quem ajude, ele não sabe operar a máquina. Olha só, eu tenho uma história aqui, rapaz, como é que é fácil você ludibriar o pessoal mais idoso. Eu tenho aqui o meu escritório, uma galeria aqui no centro da cidade,
e eu em frente, dentro da minha galeria, tem 2 lojas que eu acho isso um crime. 2 lojas onde você faz esses empréstimos consignados. Eu assisti uma história de uma menina lá fora, chamando as pessoas idosas, parou um idoso, eu estou na galeria e eu fiquei prestando atenção. E ela convenceu, ela até fez a pergunta-chave: você não gostaria de dar nenhum presente para sua esposa? Ele falou: eu queria trocar a geladeira dela. Isso foi o mote, foi a palavra-chave. Ela convenceu ele de entrar, pegar um empréstimo, para fazer isso, para pagar em 36 vezes para comprar uma geladeira. E aí você vai lá e pega R$2.000 e paga 4.900 em 36 vezes, ao passo que se você fosse numa casa dessa aí de Ponto Frio, Casa Bahia, sei lá, essas lojas de sem juros. Você faz em 10 vezes sem juros e ia pagar os R$2.000. Então, a facilidade que você tem pela informatização das coisas, e ele não sabe como funciona, e acaba sendo... E assim, várias outras coisas. O próprio estacionamento. O idoso que precisa pagar o estacionamento, chegar naquele totemzinho para... Não sabe operar aquilo. Sabe? Celular, os idosos têm um celular que atende o telefone e desliga. Começou a ver agora esse processo de automação aí em mercado, né? Pois é. Você passa lá, você mesmo paga. Daqui a pouco a gente está igual aos Estados Unidos também. Aquele autoatendimento. Autoatendimento, um imposto de gasolina, de repente. Né? Pois é, os idosos acabam ficando segregados em casa em função da dificuldade, do medo que eles têm de errar, entendeu? E dar algum problema. Eles não mexem no telefone celular com medo de estragar. Porque eles não têm, não dominam aquela operacionalização. Então é muito difícil. Eu acho que, uma vez dessa, eu fiz uma proposta para uma universidade aqui, que eu vou me reservar a não dizer o nome, para que os próprios alunos que fazem informática pudessem dar um curso para os idosos, ainda que fosse apenas para ensinar eles a operar caixa, mas e ganharia lá aquelas horas... horas hack, né? Hora hack, eles chamam, que é aquele... Eu não sei nem se fala mais isso. Eu também não sei, mas no meu tempo também era isso. Hora hack, né? Mas aquele complemento de horas lá, Sim, podia estabelecer, não adianta... Eu tenho uma universidade aqui, em Petrópolis, que tem uma área ligada ao idoso. Mas não faz esse tipo de trabalho. Eu acho que esse tipo de trabalho era fundamental. Ficar só na teoria, vamos estudar. O que não adianta também você cobrar, porque a maioria dos idosos que precisam dessa situação são pessoas que não têm condições de pagar. Sim, tem que porque ser gratuito. Aqueles que têm condições de pagar, tem sempre alguém que ajuda, tem sempre um acompanhante, tem sempre... Mas, então, tinha que ser uma coisa gratuita. A própria prefeitura podia fazer isso, entendeu? Através da Secretaria de Educação, entendeu? Fazer o INPAS, né, tá lá e tem espaço, né, tem estrutura. Eu propus isso no Conselho do Idoso uma vez, há muito tempo atrás. Mas também caiu no esquecimento, assim como várias propostas caem no esquecimento pela morosidade, né, dessa estrutura do poder público, né? É aquela coisa, né? Vai fazer o bem, mas não vai ter aquele retorno imediato, então não interessa. Pois é, mais ou menos isso. Abrindo o jogo aqui. É mais ou menos isso. E eu queria te perguntar um caso até que aconteceu com uma cliente minha, me consultou, relacionado à interdição. É um ponto aí, a gente viu nas matérias jornalísticas, teve uma situação de uma moça sendo presa. Isso. Por forçar ali a interdição da mãe para se beneficiar. Ela e o namorado. Comentar esse caso, comentar sobre a interdição, o direito do idoso que está nessa invulnerabilidade, né? Falar um pouco disso, da interdição. Clínica de guarda, né? Pois é. Nós temos aqui em Petrópolis, não sei se já aumentou, mas é possível que sim, né? Mas é uma média aí, eu acho que umas 15 casas a gente chama de LPI, que é Instituição de Longa Permanência de Idosos, onde a maioria das vezes os idosos são colocados lá. Um antigo asilo, né? Vamos dizer assim.
É igual a coisa muda aqui no Brasil, assim, né? Não pode mais chamar de favela porque é politicamente incorreto. Comunidade carente, mas não mudou nada, é a mesma coisa. A mesma coisa não é mais asilo, mas tem a é mesma instituição finalidade. de longa permanência. É igual. Na realidade, nós temos muitas casas aqui, todas elas privadas, né? Que visam lucro, que algumas têm um preço razoável, outras não, mas não existe a internação, né? Vamos chamar assim, compulsória. A pessoa está lá porque foi convencida de estar lá. Né? Mas, com relação a esse caso que você citou, eu acho que a Maria Aparecida, não me lembro o sobrenome. Bom, não importa. Foi um casal, a filha e o namorado, que por uma questão financeira, como quase sempre acontece através da situação financeira, né? Geralmente idoso tem aposentadoria, uma pensão, rendimento de internou, aluguel, né? Internou a mãe compulsoriamente, mas eu acho que ainda tem muita história para ser contada aí que investigada, né? Essa coisa não ficou muito bem esclarecida. Inclusive eles foram presos, estavam lá quem estava apurando era a 9ª DP, lá no Catete. Eu assisti a reportagem, né? E acompanhei as 2 casas que receberam. Agora, o que me estranhou muito foi que as casas internaram sem nenhum laudo médico, sem nenhum critério, né? Simplesmente eu chego lá hoje com você, olha, eu vim internar aqui meu amigo porque ele está com problema psiquiátrico. Então o cara vai lá e te interna. Eu acho que a questão precisa ter um pouco mais de cautela com relação a essas coisas. Eu acho que não teve, né? Até porque as casas estão respondendo aí a inquérito policial e com certeza absoluta isso ainda vai render muito para os profissionais, inclusive, e para... Tanto foi, como eu falei lá, tanto foi financeiro, que 2 dias depois que a mãe estava internada, elas limparam o apartamento dela e alugaram para o carnaval. Então alugaram para ganhar um dinheiro, parece que ela tem um apartamento na zona sul do Rio, não me lembro o local, mas é isso, eu acho que... O ser humano tem coragem de maltratar quem o gerou aqui nessa terra, né? É uma coisa assim impressionante, Sérgio. As casas de acolhimento desses idosos aqui em Petrópolis, umas são bem estruturadas, bem administradas, outras são pessimamente administradas. Eu tive, eu não sei se o desprazer ou o prazer de fazer parte do Conselho do Idoso, de fazer parte da comissão de fiscalização dessas casas, e você vê coisas assim absurdas. Cheguei numa casa, por exemplo, que a gestora tinha falecido e o companheiro dela que ela tinha lá assumiu a casa, o CNPJ no nome da falecida, ele assumiu, ela tinha um filho de 5 anos que não era dele, e ele simplesmente, eu cheguei lá e falei assim, mas quem é o responsável por isso? Sou eu. Eu falei, tá bom, mas no contrato social não está dizendo que é você. Não, porque ela faleceu. Eu falei, tá bom, mas como é que tá? Isso foi feito inventário, não foi, não sei o quê? Tem herdeiro? Tem, o herdeiro é o filho dela, que eu que crio. Eu falei, mas como assim, cara? Não foi feito. Então as coisas assim, parece que tá tem profissionalismo, né? Parece que estão fazendo um favor de deixar os idosos lá. E cobram, e não cobram barato não. Algumas casas são um pouco mais em conta, mas a grande maioria não é não. Cobra por um serviço prestado, mal prestado. Aí você pega, eu peguei uma outra, eu estou te dando alguns exemplos para você entender como é que funcionam essas casas. Algumas, né? Não são todas. Uma disse que cuidava da avó e do avô em Miracema. Primeiro morreu o avô, depois morreu a avó. Ela veio para Petrópolis, como ela tinha uma vasta experiência de cuidar de idoso, ela abriu uma casa. Simples assim. Assim. Não tem curso, não tem nada. Não tem nada, não tinha nada. Formação, e essa pessoa, inclusive, fechou a casa, acabou falecendo umas pessoas lá e vida que segue, né? E a gente, no Conselho do Idoso, a gente tem o poder dever de fiscalizar via Estatuto do Idoso. O artigo 52 do Estatuto do Idoso determina que uma das instituições que tem a obrigação de fiscalizar é o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal, a Saúde Pública e o Ministério Público. São os 3 órgãos que têm a obrigação de fiscalizar essas casas.
Mas a gente fiscaliza, mas a gente não tem nenhuma sanção. A gente fica simplesmente descobre as situações, repassa para outro órgão responsável. E aguarda o E aguarda. prosseguimento. Mas você aguarda, aí você vai ao Ministério Público, o Ministério Público dá 60 dias para responder, aí nos 60 dias acontece qualquer coisa, você dá mais não sei quanto tempo, Dilação de e o prazo. idoso não tem esse tempo. Idoso não tem esse tempo. O né? idoso não tem esse tempo. O tempo do idoso é muito curto, entendeu? Aí você identifica aí um maus-trato numa casa, só tem uma alternativa para isso funcionar, na minha opinião. E eu deixei claro isso no Conselho do Idoso e falo aqui, porque se tiver alguém no Conselho do Idoso me escutando, Sabe que é verdade, sabe tá que é registrado. verdade que eu estou falando. Chegou numa casa dessa para fiscalizar, encontrou qualquer maus-trato, 190, polícia e todo mundo para a delegacia. Não tem outra situação. Não tem outra situação. Ah, porque eu vou identificar, vou fazer um relatório, vou mandar para o Serviço Social, vou mandar para o Ministério Público para tomar... Não adianta. Não adianta. Tem que ser Eu incisivo. fiquei lá 8 anos e percebi isso. Entendeu? Se não for incisivo, Se não for incisivo, não funciona. Não funciona. Então essas coisas são assim. Você falou muito bem precárias, aqui muito de onde precárias. socorrer. Queria que você falasse aqui, didaticamente. Houve alguma violação a qualquer idoso, um vizinho seu, alguém que você tem ali um contato, e está vendo que essa pessoa está em maus tratos, está em situação difícil, além dessas casas de repouso, né? Qual o procedimento? Aonde se socorrer? Bom, o próprio Estatuto do Idoso determina que a responsabilidade do idoso é da família, do Estado e da sociedade. E se você está inserido na sociedade, então essa responsabilidade também é sua. Qualquer maus-trato ou violação dos direitos dos idosos que você identificar, você tem a obrigação. E aí você tem uma série de lugares. Você pode denunciar no Conselho do Idoso, no Ministério Público, você pode denunciar na própria delegacia, você OAB. tem lá na OAB, que tem um presidente da comissão do idoso lá na OAB, que é chato, que sou eu, Opa! entendeu? Eu hoje também exerço a presidência da comissão dos direitos dos idosos na OAB. Deixar um abraço aqui do doutor Marcelo Schaefer, nosso presidente. Agradeço o Marcelo Schaefer, inclusive, por estar lá na frente esse tempo todo, por me aturar, né? Exatamente. Porque às vezes eu coloco ele assim numa situação... Ele é paciente, né? Mas é um grande advogado e um excelente Um ótimo presidente. presidente, é verdade. Mas então é isso, eu acho que todos esses lugares você pode denunciar e tem a obrigação de fazer. Mas a maior parte das pessoas, isso também aconteceu muito lá, me ligavam para a OAB e eu ia lá atender e as pessoas querem denunciar anonimamente. Você pode fazer isso, não sei se o Ministério Público aceita isso, mas no Ministério Público você pode fazer, talvez. Naquele Disque Denúncia você pode fazer anonimamente. Na OAB, você não tem como fazer anonimamente, você tem que ir lá e fazer um documento dizendo, olha, no endereço tal, fulano de tal, eu constatei isso que a gente vai dar o encaminhamento que precisa. Agora, não dá para ser uma denúncia anônima. Vazia, né? Eu recebi uma denúncia outro dia desse lá na OAB, de uma avó que foi lá, conversou comigo, eu relatei tudo, e ela assinou, eu assinei também. No outro dia ela me ligou e falou assim, você acha que meu neto, por fazer isso comigo, ele pode ser preso? Eu falei, pode. Ela foi lá no dia seguinte e pediu para eu não dar continuidade, porque ela não queria ver o neto preso. Isso acontece muito também, com filho, com neto. É porque geralmente é com quem tem um vínculo que deveria cuidar e não cuida, né? Você vê coisas assim que, em determinados momentos, o carinho da avó, da mãe, com o filho, com o neto, o amor, né? Fala mais alto, ela se submete a algumas situações que não deveria. Eu tive experiências, quando eu trabalhei como juiz leigo, de a gente começar a ver ali empréstimos e a pessoa fala, não fiz, e pega ali a perícia grafotécnica e faz aqui, pega vídeo, um neto, um filho, um familiar, que utilizando da senha, utilizando da assinatura ali... Isso tem muito, né? Acaba fazendo. A gente tem aí uma
uma situação que acontece muito aqui em Petrópolis, é a segregação do idoso, né? O neto, o filho se apodera lá do cartão, da senha do banco e começa a agir para a avó, ou para a mãe, ou para o pai, toda a questão financeira dele. E aí, daqui a pouquinho, ele coloca uma televisão no quarto, grande, bonito, coloca o idoso lá, daqui a pouquinho está levando lanche para o idoso lá no quarto. Condiciona ele. E aí você, na realidade, deixando ele ali, a família do filho ou do neto se apodera do carro, se apodera da conta bancária, se apodera da casa que tem em Cabo Frio ou o sítio que tem não sei aonde, e acaba se adonando daquilo que o cara trabalhou a vida dele toda para usufruir. Em nome de que a rua está muito perigosa, a calçada está muito quebrada, você vai para a rua, vai levar um tombo, essas conversas. Exclui da vida social, né? A gente vê muito isso, entendeu? Quando não, enfia lá numa casa dessa de idosos, e às vezes vai lá uma vez por mês, e deixa lá, e fica utilizando de tudo aquilo que ele construiu na vida toda. É muito triste a situação do idoso. Petrópolis tem uma gama de idosos muito grande. Chega a ser quase 14% da população, 50 mil idosos aproximadamente. Não sei como é que está atualmente, porque eu não tenho essa estatística mais nova. Mas a gente chegou a ser a segunda cidade do estado do Rio de Janeiro com mais idosos. Primeiro a gente perde para a cidade do Rio, né? Função de Copacabana, Leblon, aquela área ali de Catete, Glória, ali da Glória em diante para a Zona Sul, tem muitos idosos ali, mas aqui em Petrópolis a gente também tem. Eu tenho uma amiga minha que tinha uma estatística, ela trabalha junto à prefeitura, à Secretaria de Saúde, ela tinha uma estatística muito interessante. A gente chegava a ser quase que 52 mil idosos aqui, e desses 52 mil idosos nós tínhamos 180 acima de 100 anos. Quer dizer, essa estatística já deve estar ultrapassada, né? Não sei se aumentou, se diminuiu em função da pandemia. Realmente eu não tenho isso, mas no trabalho que ela faz com os idosos lá, e eu não vou citar o nome dela, até porque não me autorizou, é a minha médica, né? Mas acompanhava isso. Minha geriatra. Sim. Doutor Sérgio, grande amigo, quero te agradecer aqui de antemão pela disponibilidade, vir aqui, dar o teu parecer, a gente levantar essas questões, bater esse papo agradável aqui nesse dia maravilhoso e te possibilitar fazer as tuas considerações finais, algum recado, alguma mensagem que você queira dar para a população no geral. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? E dizer que não sei se eu ajudei, mas estou sempre disposto a ajudar. Eu podendo ajudar, eu não atrapalho, né? Mas eu queria deixar aqui para a população e até para os órgãos públicos, quando eu falei lá da questão no início do vídeo monitoramento, eu não sou contra a modernidade, não. Pelo contrário, em que pese eu ser uma pessoa idosa, mas eu sou bem a favor e tento me reciclar. Reciclar não, porque a gente recicla lixo, né? Mas atualizar, né? Atualizar, readaptar as situações novas. Mas eu acho que antes de a gente ter toda essa modernidade para arrecadar, a gente deveria sentar, como disse você muito bem, e discutir isso na Câmara de Vereadores, fazer uma discussão séria com a sociedade, para saber se é o momento, o que fazer, né? O que fazer antes da gente ter essas polêmicas esse vídeo monitoramento para aplicação de multa. Para aplicar as multas no. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Mais uma vez, espero ter ajudado. Muito obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou a mais um episódio do programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus e até o próximo.
TVC, a TV do Correio da Manhã.